Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Santiago, de Educação Física, e nesse momento vamos dar continuidade às nossas aulas direcionadas a conteúdos do Enem. Vamos trabalhar hoje com conteúdo aí de práticas corporais e autonomia, vamos discorrer bastante sobre esse tema, e ao final vamos realizar aí duas questões de Enems anteriores, questões de provas anteriores, e ver o quanto conseguimos aprender dessa aula, tá? Então vamos iniciar. Práticas corporais e autonomia. Um dos papéis mais importantes da educação física escolar é promover, através das práticas corporais, a autonomia plena do aluno e sua inserção na cultura corporal do movimento. A educação física é uma disciplina muito significativa. Ela insere, adapta e incorpora o aluno no saber corporal de movimento. Sua função é formar o cidadão que, segundo Betty, irá produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, qualificando para desfrutar os jogos, os esportes, as danças, as lutas, as ginásticas e práticas de aptidão física, em proveito do exercício crítico dos direitos e deveres do cidadão para a benfeitoria da qualidade de vida humana. Continuando, a educação física veio para somar e contribuir com a educação intelectual e moral nas escolas. Uma das responsabilidades dessa disciplina é de instruir e instigar o aluno a opinar e se posicionar criticamente em relação às atuais linhas de cultura corporal do movimento. A educação física tem como objetivo geral despertar nos alunos interesse em envolver-se com as atividades e exercícios corporais, criando convivências harmoniosas e construtivas com outros cidadãos. Então, em resumo, galerinha, quando a gente fala em educação física, nós temos a educação física escolar e temos a educação física não escolar. A educação física escolar, ela tem vários objetivos, Ah, professor, ela tem objetivo de exclusão? Não, O objetivo da educação física escolar, ele vai além. É de interação, é de companheirismo, é de ensinar ao aluno, assim, um aluno crítico, a desenvolver as habilidades daquele aluno e que esse aluno ele possa ter a autonomia, não somente na área do esporte, mas também na sua vida, na vida no geral, no cotidiano. Quando pensamos em educação física escolar, se você for pensar na aula prática, principalmente você que é rapaz, que é viciado no futsal, acho que você vai concordar comigo. Às vezes, você tinha que jogar com as meninas. E o que o professor falava? Olha só, não vale chutar nas meninas, Evita colocar a menina no gol para não levar bolada, Porque, querendo ou não, a menina ela é mais sensível que o homem. O homem tem muito mais força fisiologicamente que a mulher. Então, ali o objetivo não era trabalhar um esporte competitivo. O professor inseria a menina entre os meninos, mas era para trabalhar ali a cooperação, a felicidade, trabalhar o espírito de equipe. Então, a educação física escolar ele tem esse objetivo, tá? Seguindo, ainda falando sobre práticas corporais e autonomia, utilizando essa linha de raciocínio, a educação física nas escolas não tem somente um caráter de esporte e educação. Ela também está inserida num contexto social, cuja finalidade é extrair o melhor do aluno. E os benefícios da educação física escolar, os objetivos, são favorecer o desenvolvimento motor do aluno, contribuir para a integração social da criança e do adolescente, colaborar para que os alunos adquiram uma autoconfiança, melhorar a autoestima, contribuir para que o aluno se expresse melhor, favorecer as questões e vivências sobre o mundo que convivem, ajudar o aluno a conhecer e a compreender as mudanças e o limite do próprio corpo e vários outros benefícios e objetivos. Então, aluno, note, a educação física escolar, por mais que ali também esteja inserido um esporte competitivo, quando o professor realiza um torneio, é um esporte competitivo. Mas é diferente do esporte espetáculo, aquele que inclusive passei pelas mídias, Eurocopa, a Libertadores, Campeonato Brasileiro. Aquilo lá é esporte espetáculo. Os jogadores recebem dinheiro e muito dinheiro. O clube ele arrecada também muito dinheiro com a venda de ingressos, com a venda de equipamentos, acessórios, camiseta aí dos jogadores. E daí aquilo lá nós chamamos de esporte espetáculo. Dentro da escola, por mais que eu tenha
de certa forma, um pouco de esporte competitivo, principalmente nos torneios, não deixa de ser um esporte educacional. Quer ver como é esporte educacional? Quando o professor que era pequeno, eu estudava em uma escola que o professor fazia torneios, mas tinham várias regras. E uma regra que para mim marcou bastante era a seguinte: o aluno que durante o jogo se estressar e falar palavrão, ele vai ficar 2 minutos no banco. Repetiu, né, o palavrão, ele vai levar cartão vermelho, vai para o banco. Pela terceira vez consecutiva, falou um palavrão, ele fica pendurado e no próximo jogo ele iria ficar de fora. Pô, professor, o professor era cruel, né? Não, galerinha. Ele estava ensinando através do esporte competitivo. Então a educação física não deixava de ser, né, uma aula de cooperação, um esporte e educação, tá? Então, continuando, vamos ver aqui a nossa primeira questão falando sobre esse tema, questão do Enem de 2016. A educação física ensinada a jovens do ensino médio deve garantir o acúmulo cultural no que tange à oportunização de vivência das práticas corporais, a compreensão do papel do corpo no mundo da produção, no que tange ao controle sobre o próprio esforço e do direito ao repouso e ao lazer. A iniciativa pessoal nas articulações coletivas relativas às práticas corporais comunitárias, a iniciativa pessoal para criar, planejar ou buscar orientação para suas próprias práticas corporais, a interação política sobre as iniciativas públicas de esporte e de lazer, e daí aqui nós temos as referências de onde foi elaborada a questão, né? E vem a pergunta. Segundo o texto, a educação física visa proporcionar ao indivíduo oportunidades de aprender a conhecer e a perceber de forma permanente e contínua o seu próprio corpo, concebendo as práticas corporais como meios para, letra A, ampliar a interação social, B, atingir padrões de beleza, C, obter resultados de alta performance, D, reproduzir movimentos pré-determinados, ou E, alcançar maior produtividade no trabalho. Galerinha, qual é o objetivo da educação física escolar? Letra A, B, C, D ou E? Quem foi na letra A de amor, ampliar a interação social, acertou. É o que o professor falou. Até mesmo durante os torneios que envolvem emoção, adrenalina, onde os alunos querem ganhar a qualquer custo, o professor não deixa de tentar trabalhar o esporte educacional. E um dos objetivos do esporte educacional é justamente esse: ampliar a interação social, tá? A educação física, galerinha, inclusive, ela previne contra o bullying ou ela combate o bullying, né? O próprio bullying. Continuando, ainda sobre práticas corporais e autonomia, vamos falar sobre jogos e brincadeiras, que são exemplos clássicos de práticas corporais. Considerado como parte da cultura popular, o jogo tradicional guarda a produção espiritual de um povo. Essa cultura não oficial desenvolvida, sobretudo pela oralidade, não fica cristalizada. Está sempre em transformação, incorporando criações anônimas das gerações. Por ser elemento folclórico, o jogo assume características de anonimato, ou seja, né, geralmente você não sabe onde ele surgiu. Tradicionalidade, transmissão oral, conservação, mudança e universalidade. Não se conhece a origem desses jogos. Seus criadores são anônimos. Sabe-se apenas que são provenientes de práticas abandonadas por adultos. Quer ver como isso é mais pura verdade? Se eu perguntar a vocês quem inventou a brincadeira da manja, pique-esconde, amarelinha, bandeirinha, o tacobol, barra, cabra cega, tá pronto seu lobo, boca de forno, né, o queimado e várias outras brincadeiras, vocês saberiam me responder? Já ouviram alguém falando sobre a origem delas? Não, né? Por quê? Porque os jogos e as brincadeiras, galerinha, eles são flexíveis, as suas regras mudam de local para local, não se sabe geralmente quem foi que criou, né? Às vezes ela foi criada por alguém, às vezes não, né? Com certeza ela foi criada por alguém, mas dificilmente nós iremos saber quem foi esse alguém que criou. Só sabe-se que os jogos e brincadeiras elas vão perpassando os tempos. Pique-esconde, por exemplo, que você brinca, que eu já brinquei, seu pai, o vovô e vovó também já brincaram um dia, tá? Mas não sabemos a origem, não sabemos a história dessa brincadeira.
Continuando. Práticas corporais ainda e autonomia, né? E continuando falando sobre jogos e brincadeiras. E isso, né? Isso se deve ao fato de muitos jogos e brincadeiras estarem inseridos na sociedade há muito tempo, mas sem contexto histórico bem definido. São brincadeiras criadas pelo próprio povo e para o próprio povo. Os jogos e as brincadeiras infantis populares propiciam o desenvolvimento da imaginação, o espírito de colaboração, a socialização e ajudam a criança a compreender melhor o mundo. Queridos alunos, vamos realizar nossa última questão, tá? E justamente falando sobre esses jogos e essas brincadeiras. Questão sobre práticas corporais e autonomia, questão Enem 2015. Riscar o chão para sair pulando é uma brincadeira que vem dos tempos do Império Romano. A amarelinha original tinha mais de 100 metros e era usada como treinamento militar. As crianças romanas, então, fizeram imitações reduzidas do campo utilizado pelos soldados e acrescentaram numeração nos quadrados que deveriam ser pulados. Hoje, as amarelinhas variam nos formatos geométricos e na quantidade de casas. As palavras céu e inferno podem ser escritas no começo e no final do desenho, que é marcado no chão com giz, tinta ou graveto. Aí disponível, né, em www.biblioteca.ages.edu.br, acessado em 20 de maio de 2015, questão adaptada. Aí vem agora a nossa pergunta, né? Primeiro ele te dá um contexto, um texto contextualizado, e agora ele vem fazer a pergunta. Com base em fatos históricos, o texto retrata o processo de adaptação pelo qual passou um tipo de brincadeira. Nesse sentido, conclui-se que as brincadeiras comportam, letra A, caráter competitivo que se assemelha às suas origens, B, delimitação de regras que se perpetuam com o tempo, C, definição antecipada do número de grupos participantes, D, objetivo de aperfeiçoamento físico daqueles que a praticam, ou letra E, possibilidade de reinvenção no contexto em que é realizada, pensando nos jogos e brincadeiras, em tudo que o professor falou, em seus contextos históricos, que não se sabe, nem todas as brincadeiras sabem a sua origem, quem criou, e que ela perpassa geração para geração. Qual resposta você chutou aí de casa? Galerinha, se você foi na letra E, você acertou. Possibilidade de reinvenção no contexto em que é realizada. Lembra quando eu falei para vocês que a brincadeira, e eu citei exemplo lá, o pique-esconde, eu já brinquei, você talvez ainda brinque ou não, né? Já é um adolescentezinho, seu pai já brincou, seu avô, bisavô. Essas brincadeiras, elas perpassam por gerações e muitas vezes, devido a elas serem flexíveis, elas mudam um pouquinho a sua regra. A forma de eu brincar lá no meu bairro é diferente da forma de você brincar no seu bairro, tá? E os jogos e brincadeiras, elas têm essa vantagem, diferentemente dos esportes. Então, a letra E, possibilidade de reinvenção no contexto em que é realizada, é a nossa alternativa correta. Alunos, bons estudos. E se você estiver se preparando para o Enem, tenha uma boa prova. É isso, aguardo por vocês em nosso próximo encontro, dando continuidade aos conteúdos do Enem. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para acompanhar essa e outras videoaulas. E até mais!